dia, meu nome é Elson Guerra, professor de matemática. Hoje nós vamos falar sobre limites. Nós sabemos que a base do cálculo diferencial e integral é o limite. A primeira pergunta seria: o que é limite? Algumas situações em que precisamos calcular área sobre uma curva, tipo essa curva aqui, se torna um tanto difícil, porque a curva tem uma forma irregular. Então, para resolver uma situação como essa, nós costumamos usar o cálculo diferencial integral. Mas antes de estabelecer uma forma definida, a sugestão seria, se possível fosse, eu dividir essa curva em pequenos retângulos, onde cada um deles teria exatamente um tamanho padrão, e eu pudesse juntar todos esses retângulos até alcançar o tamanho ocupado pela curva, como eu faço aqui. Se na curva eu tivesse apenas dois retângulos, como nesse exemplo aqui, eu tivesse apenas dois retângulos, o que iria acontecer é que eu perderia um espaço muito grande. Se eu calcular a área desse retângulo e juntar com a área desse retângulo, com certeza eu irei perder um espaço muito grande. Se de fato eu conseguisse fazer retângulos infinitamente pequenos e calculasse a mesma área, essa parte que é perdida, é desperdiçada, seria infinitamente menor do que essa parte aqui. Ou seja, essa área que eu perdi é menor do que a área que eu perderia nessa situação aqui. Bom, e como fazer para alcançar essas áreas infinitamente pequenas, esses retângulos com espessuras infinitamente pequenas? A sugestão seria eu traçar pontos no vértice desses pequenos retângulos. E vocês podem observar que por cada um desses pontos passaria uma reta tangente, como essa daqui, a primeira, essa daqui, a segunda, essa daqui, a terceira. Ou seja, a distância de um vértice do retângulo, de um vértice para o outro, a distância, vamos mostrar aqui que está mais claro, entre esse vértice e esse vértice fosse a menor possível, infinitamente próximo um vértice do outro, para que essa reta esteja o mais próximo possível desta reta aqui, esses pontos aqui. Então vamos tomar como base, para que seja mais fácil de compreender, uma outra curva como essa. Essa aqui é a curva, e eu tenha o meu primeiro retângulo formado por essa perpendicular. Por aqui vai passar uma reta que é tangente. A segunda reta, imaginamos que seja essa daqui. E o objetivo seria trazer esse ponto o mais próximo possível, para que o retângulo seja o menor possível. Não posso determinar a espessura do retângulo, porque ele deve ser algo infinitamente pequeno. Então, qual seria a posição desse segundo ponto?
Esse seria o primeiro, esse seria o segundo, e eu quero trazer esse ponto o mais próximo possível desse. Vamos supor que esse ponto tenha uma abscissa de 1 e que esse ponto tenha uma ordenada de 2. O que acontece quando esse ponto se aproxima desse primeiro? À medida que eu me aproximo, a minha ordenada vai se aproximar de quem? De 2. Ou seja, se eu me aproximar pela direita do ponto 1, eu venho pela curva, me aproximando pela direita, eu estou chegando mais perto de 2. Se eu vier pela curva pelo lado esquerdo, à medida que eu vou me aproximando, também me aproximo de 2. Nesse caso, nós dizemos que o limite da minha função no ponto 1, por um lado direito ou por o lado esquerdo, é 2. O limite da função no ponto 1, quando x tende a 1 pela direita, é 2. Quando tende a 1 pela esquerda, é 2. Nós dizemos então que o limite dessa função é 2. Eu vou dar agora um exemplo algébrico. Eu tenho aqui dois exemplos algébricos. Qual é o limite da minha função 2x mais 1 quando x tende a 1? Para mim determinar o valor desse limite, esse é um limite bem simples de calcular, é só substituir na função 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 mais 1 vai ser 2 mais 1, que é 3. Na segunda função, qual é o limite dessa função 2x mais 2 sobre x mais 1 quando x tende a 3? É 2 vezes 3 mais 2 sobre 3 mais 1. 2 vezes 3 é 6. 6 mais 2 é 8. Fica 8 sobre 4. Que é o mesmo que 2. Então o limite da minha função quando x tende a 3 é 2. O limite da minha função quando x tende a 1 é 3. Essa foi a nossa primeira aula. Na próxima aula nós viremos com novos exemplos. Antes de finalizar, seria de bom tom informar a vocês que essa é a base do cálculo diferencial e integral. Quando você calcula a reta tangente, você está trabalhando com cálculo diferencial. Cálculo diferencial é aquele cálculo que você determina as derivadas. Diferencial. E quando você une todos esses retângulos, calculando a área da superfície que está sobre a curva, você está trabalhando com o cálculo integral. Ou seja, não dá para trabalhar com cálculo diferencial e integral sem a noção intuitiva de limites. Na próxima aula viremos com novos exemplos. Essa é a nossa aula número 1. Espero ter sido claro. Até a próxima.